Fernando entrou na sala de reuniões com um sorriso arrogante no rosto. Nas mãos, segurava um documento estranho, repleto de símbolos e letras que ninguém ali conseguia entender. Te dou meu salário se você traduzir isso, desafiou, olhando direto para Beatriz, a faxineira da empresa, que limpava silenciosamente o chão no canto da sala. Todos ali começaram a rir, convencidos de que aquela mulher humilde jamais conseguiria decifrar algo tão complexo. Para eles, Beatriz era invisível, apenas mais uma entre tantas que cuidavam da limpeza. Mas Fernando não sabia que estava fazendo uma aposta arriscada. Beatriz guardava um segredo. Antes de ser faxineira, ela havia sido professora de idiomas na universidade, mestre em línguas estrangeiras. Apesar da vida difícil, nunca deixou de estudar e se preparar, mesmo longe dos holofotes. Enquanto os advogados se desesperavam com o documento, Beatriz permaneceu calma, observando cada símbolo com atenção e calma. Ela sabia que ali estava a chave para uma herança milionária, algo que ninguém mais naquele prédio conseguia alcançar. E você? Já foi subestimado? Por causa da sua aparência ou profissão? Comente aqui embaixo. Essa história é para você. Enquanto Fernando continuava rindo daquilo que considerava apenas uma brincadeira, Beatriz retirou discretamente um caderno do bolso do avental. Ali estavam anotados todos os detalhes das línguas que ela havia estudado durante anos, inclusive o húngaro, idioma que aparecia naquele documento misterioso. Ela sempre soube que um dia esse conhecimento seria útil, mesmo que ninguém ao seu redor acreditasse nisso. Os dias passaram e o clima na empresa mudou. Os advogados passaram a fazer reuniões desesperadas para tentar desvendar o que estava escrito, mas sem sucesso. Fernando, antes tão confiante, começou a perder a paciência. Ele percebeu que aquele papel poderia ser a chave para um segredo muito maior do que imaginava. A herança deixada por um parente distante na Hungria, um valor que poderia mudar completamente sua vida. Beatriz continuava trabalhando, limpando, ouvindo e observando em silêncio. Ninguém desconfiava que ela já havia traduzido partes importantes do documento, aos poucos, com cuidado e dedicação. Sua vida nunca foi fácil, mas ela guardava uma força interior que ninguém na empresa conhecia. Certa manhã, Fernando resolveu provocá-la mais uma vez, dizendo que aquela tradução era impossível para alguém como ela. Beatriz apenas sorriu, sem responder. Sabia que suas ações falariam mais alto do que palavras. Ela estava prestes a mostrar para todos o verdadeiro valor escondido por trás daquela faxineira. E você, já foi julgado pelo que aparenta ser? Comente aqui e compartilhe sua história. Essa é a hora de dar voz aos invisíveis. O silêncio tomou conta do escritório quando Beatriz pediu para que Fernando lhe entregasse o documento original. Com um olhar desconfiado, ele fez isso, certo de que ela jamais conseguiria decifrar aquele texto estranho e complexo. Mas Beatriz sabia exatamente o que fazer. Ela levou o papel para um canto mais reservado, longe dos olhares curiosos dos outros funcionários. Enquanto isso, Fernando e sua equipe se reuniam para traçar planos, sem saber que a solução estava bem diante deles, nas mãos daquela mulher que ele menosprezava. Horas se passaram e a tensão só aumentava. Beatriz trabalhava concentrada, traduzindo palavra por palavra, absorvendo cada nuance do texto. Aos poucos, a verdade começou a aparecer. Um testamento que poderia mudar tudo, uma herança milionária destinada a Fernando, mas com condições que ele não esperava. Quando voltou ao escritório, Beatriz tinha nos olhos uma determinação nova, uma confiança que ninguém jamais tinha visto nela. Ela se aproximou de Fernando e disse que estava pronta para explicar o significado daquele documento. O silêncio foi quebrado apenas pelo som das respirações presas. Fernando sentiu seu orgulho ameaçado, mas a curiosidade falou mais alto. Ele permitiu que Beatriz falasse, e aquilo que saiu da boca dela mudou tudo. A arrogância deu lugar ao espanto, e o riso desapareceu para dar espaço à compreensão da verdadeira força daquela mulher que ele achava ser apenas uma faxineira. E você, já subestimou alguém e se arrependeu? Comente aqui e compartilhe para que mais pessoas vejam que o valor real não está na aparência. A partir daquele momento, Fernando não conseguia tirar os olhos de Beatriz. Ela, que antes era invisível aos seus olhos, agora carregava o peso da verdade que poderia determinar o destino de uma fortuna. Ele tentou esconder o desconforto, mas sabia que sua arrogância havia sido golpeada. Beatriz, por sua vez, manteve a postura firme.
Ela sabia que aquela tradução era a chave para garantir que tudo fosse feito da maneira correta. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de justiça e reconhecimento. Afinal, Fernando havia menosprezado alguém que agora era indispensável para seus planos. Enquanto a tensão crescia, Beatriz explicou que o documento estabelecia que a herança só poderia ser liberada se a tradução fosse precisa e entregue no prazo estipulado. Caso contrário, todo o patrimônio seria destinado a outra parte, completamente desconhecida por Fernando. A responsabilidade era grande e ele não podia mais se dar ao luxo de desprezar sua faxineira. A equipe de Fernando começou a perceber a mudança no ar. O homem poderoso, que antes zombava de Beatriz, agora olhava com respeito e até certo receio. Aquela mulher, que ele julgava apenas pela aparência, estava mostrando uma competência que nenhum deles poderia negar. No fundo, Fernando sabia que aquela reviravolta era uma lição para ele e para todos que o cercavam. E Beatriz, mesmo em meio à nova tensão, manteve a humildade que sempre a acompanhou. Sabia que a verdadeira vitória seria conquistar respeito e reconhecimento pelo que realmente era. E você, já se inscreveu no canal? Não perca nenhuma história como essa, cheia de emoção e reviravoltas surpreendentes. Clique no botão e junte-se a nós para acompanhar todos os capítulos dessa saga. Fernando mal podia acreditar no que via. Beatriz, com calma e precisão, começou a trabalhar na tradução do documento misterioso. Cada palavra que ela decifrava parecia diminuir ainda mais o orgulho dele. Ele, acostumado a mandar e ser obedecido, agora dependia de uma pessoa que antes desprezava. Enquanto Beatriz lia e traduzia, uma coisa ficava clara. Aquele documento não era comum. Tratava-se de um testamento antigo, com cláusulas complexas que poderiam garantir uma fortuna inesperada. A atenção de Fernando se voltou para cada detalhe, e sua ansiedade aumentava conforme os minutos passavam. Os outros funcionários, que antes olhavam para Beatriz com desdém, começaram a perceber seu valor real. A faxineira humilde mostrava um conhecimento e uma sabedoria que poucos naquele escritório possuíam. Alguns até começaram a se perguntar quantas vezes haviam subestimado as pessoas ao seu redor. Beatriz, porém, não se deixou abalar. Ela sabia que aquele momento era decisivo. Cada frase traduzida era um passo rumo à justiça, um passo para provar que a inteligência e a dedicação não se medem pela posição social. Fernando, por sua vez, estava dividido entre a raiva de ter sido derrotado em sua arrogância e o reconhecimento silencioso pelo talento de Beatriz. Ele tentava esconder, mas não conseguia disfarçar o respeito que crescia a cada palavra traduzida. Essa história ainda vai surpreender você. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e não perder nenhum detalhe dessa saga emocionante que mostra que nunca se deve subestimar ninguém. Fernando mal podia acreditar no que seus olhos viam. Beatriz, com uma calma impressionante e uma concentração quase solene, começava a decifrar aquele documento que parecia indecifrável para todos ali. A cada palavra traduzida, a arrogância e o desdém que Fernando sempre demonstrara diante dela, a faxineira, iam se esvaindo pouco a pouco. Ele, o homem poderoso, acostumado a mandar e a ter suas ordens cumpridas sem questionamento, agora dependia totalmente daquela mulher que ele menosprezava. A situação parecia uma ironia do destino. Enquanto Beatriz lia, sua voz firme e segura revelava aos poucos o segredo escondido nas entrelinhas daquele testamento antigo e complexo. Fernando percebeu que aquele documento não era um simples pedaço de papel, mas a chave para uma fortuna que ele jamais imaginava estar tão próxima. Cláusulas com termos jurídicos complicados, nomes esquecidos no tempo e valores que poderiam mudar a vida de qualquer um. Era uma verdadeira mina de ouro que poderia assegurar uma herança milionária para quem tivesse competência para entender cada detalhe. Os olhares que antes se voltavam para Beatriz com desprezo e zombaria começaram a mudar. Os colegas de trabalho, alguns surpresos e outros até constrangidos, começaram a reconhecer o talento oculto daquela mulher humilde que limpava o chão do escritório todos os dias. Murmúrio de admiração e perguntas entre eles indicavam que aquela faxineira possuía uma inteligência e uma cultura que iam muito além do que a aparência simples poderia sugerir. Beatriz, no entanto, não se deixou levar pela atenção repentina. Ela sabia que aquele era um momento decisivo,
que exigia foco total e determinação para provar que o valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa ou nas roupas que veste, mas na força da sua mente e do seu caráter. Cada frase traduzida era um passo firme na busca pela justiça, pela verdade e pelo reconhecimento que ela merecia. Fernando, por dentro, sentia uma mistura de emoções conflitantes. A raiva de ter sido surpreendido e humilhado por alguém que ele julgava inferior misturava-se com um respeito crescente e silencioso. Ele tentava esconder esse reconhecimento, mas era impossível disfarçar o quanto aquela mulher o surpreendia a cada palavra clara e precisa que ela proferia. Deixe aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história cheia de reviravoltas. Queremos saber e acompanhar você nessa jornada emocionante. Beatriz continuava traduzindo o documento com uma concentração impressionante. Cada palavra que saía dos seus lábios era carregada de significado, mostrando que aquele desafio que para muitos parecia impossível, para ela era uma oportunidade de provar o seu verdadeiro valor. A sala, que antes estava cheia de olhares de dúvida e desdém, começava a se encher de uma tensão diferente, a tensão do respeito que cresce diante do talento e da determinação. Fernando, o chefe milionário que a havia menosprezado, não conseguia esconder o choque ao perceber que estava diante de alguém muito mais preparado do que imaginava. A arrogância que ele exibirá até então dava lugar a uma inquietação desconfortável. Ele via a mulher que ele ignorara com desprezo transformar cada linha do texto misterioso em uma peça vital para desvendar um segredo que poderia mudar tudo. À medida que Beatriz avançava na tradução, ficava claro que aquela herança não era apenas uma questão de dinheiro, mas uma prova de que conhecimento e a coragem podem derrubar qualquer barreira social. O que antes parecia uma diferença impossível de superar, começava a se mostrar irrelevante diante da força de quem nunca deixou de acreditar em si mesma. Fernando sentia seu orgulho sendo confrontado, mas também uma certa admiração crescente. Ele nunca imaginou que aquela faxineira, aquela mulher humilde e silenciosa, pudesse ter um passado tão rico e habilidades tão impressionantes. Aquele momento era uma reviravolta que mudaria para sempre a maneira como ele via não só Beatriz, mas todas as pessoas ao seu redor. E você? Já passou por uma situação em que foi subestimado ou desacreditado? Que história de superação te marcou profundamente? Se essa história mexeu com você, ou te fez lembrar de alguma injustiça que já viveu, deixe seu like. Assim, vamos entender que essa narrativa tocou seu coração e que vale a pena continuar trazendo histórias reais de força e superação. Beatriz continuava traduzindo com precisão e agilidade, revelando detalhes que poucos poderiam compreender. Ela falava com uma paixão silenciosa, como se cada palavra fosse uma vitória pessoal contra anos de invisibilidade e julgamento. O ambiente ao redor mudou completamente. A sala que antes parecia um tribunal de julgamento se transformou em um palco onde o talento dela brilhava mais forte do que qualquer preconceito. Fernando, que antes se mostrava arrogante e seguro de si, agora assistia com uma mistura de espanto e respeito crescente. As palavras do documento não eram apenas um código a ser decifrado, mas um portal para um segredo que envolvia uma fortuna escondida e um legado de gerações. Beatriz sabia que aquele momento era decisivo, não só para Fernando, mas para ela mesma. Era a chance de mostrar que seu passado como professora, sua dedicação e sua força interior não poderiam ser diminuídos por nenhum título ou posição social. Cada frase traduzida era como um tijolo na construção de sua própria redenção. Enquanto avançava, ela percebeu que, para além do valor material da herança, estava a possibilidade de mudar vidas, inclusive a sua. Fernando começou a entender que aquela faxineira era muito mais do que uma funcionária. Ela era a chave para um futuro que ele jamais poderia imaginar sem a ajuda dela. O silêncio no ambiente era pesado, carregado da consciência de que uma transformação profunda estava acontecendo diante de seus olhos. O que parecia uma simples tarefa de tradução se revelou um momento de justiça poética. Beatriz, que por tanto tempo fora invisível, humilhada e subestimada, estava agora no centro das atenções, sendo a protagonista de uma história que mexeria com todos. A distância entre eles, que antes parecia insuperável, começou a se encurtar, não por imposição, mas pelo respeito que crescia inevitavelmente. Este era o início de uma nova fase para ambos, um ponto de virada que mostrava que o verdadeiro valor não está nas aparências, mas na coragem, no conhecimento e na capacidade de enfrentar desafios com determinação e dignidade. Fernando mal podia acreditar no que via.
A cada frase que Beatriz traduzia, ele sentia o peso da realidade se transformar diante de seus olhos. Aquela mulher simples, que ele sempre havia ignorado e menosprezado, estava desvendando segredos que poderiam mudar tudo, não só a fortuna da família, mas a visão que ele tinha sobre justiça, mérito e respeito. A arrogância que antes dominava seu olhar dava lugar a uma mistura de admiração, talvez um pouco de vergonha silenciosa. Ele começava a compreender que subestimar alguém por aparência ou profissão é um erro grave, uma lição dura que Beatriz estava lhe ensinando sem precisar levantar a voz. Enquanto isso, Beatriz sentia uma mistura de emoções que mal conseguia controlar. A oportunidade de mostrar seu verdadeiro valor a fazia lembrar dos anos difíceis, das noites em claro, das humilhações que enfrentou calada. Mas agora, com cada palavra que saía de seus lábios, ela sentia uma força renovada, uma certeza de que finalmente estava sendo vista pelo que realmente era. Uma mulher inteligente, capaz, que não precisava da aprovação de ninguém para brilhar. Ela sabia que aquela era sua chance de virar o jogo, de mudar o rumo de sua vida, e não pensava em desperdiçá-la. O ambiente ao redor parecia eletrizado, como se todos os presentes percebessem que estavam assistindo um momento único, um verdadeiro divisor de águas. Fernando, que antes liderava com mão firme e olhar frio, agora observava em silêncio, quase em reverência. Beatriz estava no controle daquela situação, e a atmosfera carregada de tensão começava a se transformar em algo novo, um respeito genuíno que nascia da admiração pela coragem e talento dela. Enquanto ela avançava na tradução, revelou detalhes que apontavam para mais do que uma simples herança financeira. Havia histórias, conflitos antigos, alianças inesperadas, tudo aquilo que tornava aquela descoberta ainda mais surpreendente e emocionante. Beatriz estava não só traduzindo palavras, mas reconstruindo uma narrativa que prometia abalar as estruturas de um império e mudar para sempre a relação entre ela e Fernando. A sensação de que nada mais seria como antes dominava o ambiente, e cada pessoa ali presente podia sentir o peso daquela transformação prestes a acontecer. Beatriz sabia que estava escrevendo um novo capítulo em sua vida, e estava determinada que ele fosse marcado pela dignidade, justiça e reconhecimento que ela sempre mereceu. Com o passar do tempo, Fernando começou a se questionar sobre tudo que pensava antes. Como pôde ter sido tão cego e arrogante? Beatriz, que para ele era apenas uma faxineira, mostrava-se agora uma mulher de imensa inteligência e talento, capaz de lidar com documentos complexos e revelar segredos que ele mesmo não conseguia entender. A realidade se mostrava mais dura, ao mesmo tempo, surpreendentemente justa. Ele percebeu que a sua postura havia sido um reflexo de preconceitos que nem sabia que carregava tão profundamente. Enquanto isso, Beatriz sentia o peso do momento, mas também uma confiança inabalável. A cada frase traduzida, a cada detalhe que saía de sua boca, sentia que estava fazendo justiça não só para si mesma, mas para todos aqueles que, como ela, foram subestimados e tratados com descaso. A humilhação que sofreu durante anos parecia dar lugar a uma poderosa sensação de vitória. Ela não precisava provar nada para Fernando, mas agora ele finalmente via seu valor e reconhecia seu talento, algo que há muito tempo merecia. O ambiente ao redor ficou silencioso, quase reverente, enquanto a história daquela herança se desenrolava diante de todos. Fernando, que até então detinha todo o poder, sentiu-se pequeno diante daquela mulher que, sem alarde, dominava a situação. A humilhação que antes impunha agora parecia ter virado uma lição para ele e para todos que testemunhavam aquela cena. A atmosfera carregava uma mistura de tensão e esperança, uma certeza de que a justiça, mesmo que tardia, estava começando a se manifestar. Beatriz sabia que aquela vitória não era só dela, era um símbolo para todos que enfrentam barreiras por causa da aparência, da profissão ou da origem. Ela representava a força daqueles que, apesar das dificuldades, mantêm a fé e a dignidade. E, naquele instante, enquanto traduziam as últimas linhas do documento misterioso, Fernando finalmente entendeu que o verdadeiro poder está na capacidade de reconhecer e valorizar o próximo, independentemente de suas condições. A narrativa, cheia de reviravoltas, deixava claro que nenhuma humilhação poderia apagar a verdade e o talento, e que, às vezes, as maiores lições vêm de onde menos se espera. Enquanto Beatriz avançava na tradução daquele documento complexo, o clima ao redor mudou completamente. Fernando,
que antes se mostrava confiante e até arrogante, agora observava com um olhar carregado de surpresa e um respeito que ainda tentava esconder. Não era apenas um texto comum. Cada palavra revelava segredos há muito tempo enterrados na história daquela família milionária, segredos que tinham o poder de transformar completamente a vida de todos os envolvidos. Beatriz, com uma calma impressionante, desvenda cada trecho, demonstrando um domínio do idioma que poucos poderiam imaginar e uma inteligência rara, capaz de ultrapassar qualquer barreira social. O ambiente ficou tenso, quase palpável. Os presentes acompanhavam cada palavra traduzida, e o silêncio era interrompido apenas pelo som da voz firme de Beatriz. A cada nova frase, crescia a sensação de que aquilo não era apenas uma simples tradução, mas o desfecho de um mistério que carregava décadas de dor, injustiça e esperanças perdidas. Fernando, que sempre se viu no controle da situação, agora percebia que sua arrogância havia sido seu maior erro. Ele subestimara a faxineira, aquela mulher que nunca lhe despertou sequer um minuto de atenção, e estava diante da prova viva de que o valor de alguém não está na posição que ocupa, mas na capacidade que tem de transformar situações impossíveis em vitórias. Beatriz, por sua vez, não se deixou abalar pelo silêncio pesado do ambiente nem pela mudança no olhar de Fernando. Ela mantinha a postura digna e o foco inabalável, consciente de que aquela era a oportunidade que a vida lhe apresentava para provar a todos, e principalmente para si mesma, que seu valor era muito maior do que qualquer rótulo que a sociedade tentasse impor. Não estava ali somente para traduzir um documento, estava ali para reescrever a própria história daquela família, para fazer justiça, acima de tudo, para resgatar sua própria dignidade e orgulho. Era a hora de mostrar que inteligência, coragem e preparo não têm classe social, raça ou cor, são virtudes que pertencem a quem luta e acredita em si mesmo. A tensão no ambiente transformava-se em admiração silenciosa. Fernando, que durante tanto tempo menosprezou Beatriz, agora via nela uma força que jamais imaginara existir na pessoa que ele considerava apenas uma faxineira. Aquele momento era mais do que uma tradução. Era um despertar, um reconhecimento tardio e uma lição poderosa para todos que estavam ali. Beatriz, com a serenidade de quem sabe o próprio valor, conduzia a narrativa daquele mistério, enquanto Fernando engolia a própria arrogância, percebendo que subestimou a pessoa errada. Se essa história tocou seu coração ou fez você lembrar de alguma injustiça que já viveu, deixe aqui nos comentários o que mais chamou sua atenção nessa trajetória cheia de reviravoltas. Sua participação ajuda a fortalecer essas histórias que merecem ser conhecidas e reconhecidas. Com o avanço da tradução, Beatriz percebeu que não se tratava apenas de palavras e frases, mas de um verdadeiro mapa que revelava caminhos escondidos, segredos de uma herança que ninguém além dela parecia capaz de decifrar. O documento continha detalhes minuciosos sobre bens, investimentos e acordos que haviam sido mantidos em segredo durante anos, enterrados sob camadas de burocracia e sigilo. Cada página que ela traduzia trazia à tona uma nova peça desse quebra-cabeça complexo, mostrando quanto aquela herança poderia transformar não só a vida de Fernando, mas a de muitas outras pessoas que dependiam daquela fortuna. Enquanto isso, Fernando permanecia cada vez mais tenso, tentando controlar as emoções que surgiam diante da revelação da importância daquele documento. Ele, que sempre se achou dono de tudo, agora estava sendo conduzido por alguém que nunca imaginou que pudesse ajudá-lo de forma tão decisiva. A humilhação inicial, quando ele riu do desafio, dava lugar a um misto de respeito e surpresa diante da competência de Beatriz, que, com sua determinação e inteligência, assumiu o papel de protagonista naquela história que parecia saída de um filme dramático. O ambiente, que antes era dominado pela soberba e pela indiferença, transformava-se em um espaço de aprendizado e reconhecimento. Pessoas que haviam menosprezado Beatriz começavam a perceber que estavam diante de alguém que, apesar das adversidades e das barreiras sociais, possuía uma força interior capaz de quebrar qualquer preconceito. A cada palavra traduzida, o vínculo entre Beatriz e Fernando se modificava, construindo uma relação nova, baseada em admiração e na possibilidade de recomeço. Beatriz sentia o peso da responsabilidade, mas também a satisfação de estar finalmente mostrando a todo o seu verdadeiro valor. Ela sabia que aquela tradução não era apenas uma tarefa profissional, mas uma missão de justiça, que poderia mudar para sempre a trajetória daqueles que envolviam-se naquele enredo de poder, segredo e redenção.
A cada trecho traduzido, a narrativa se aproximava de um desfecho que ninguém poderia prever e que deixava todos com a expectativa do que viria a seguir. Era o momento em que o passado e o presente se encontravam através das palavras de Beatriz, revelando que, às vezes, a verdadeira força está naqueles que são subestimados, mas se carregam dentro de si um poder imenso para transformar realidades. Beatriz continuava mergulhada naquele documento que parecia ter vida própria. Cada linha revelava algo inesperado, um segredo oculto que poderia mudar o destino de Fernando e de todos ao seu redor. Ela percebeu que não se tratava apenas de uma herança financeira, mas também de acordos antigos que envolviam parcerias e responsabilidades que ninguém mais lembrava ou queria assumir. O peso daquilo tudo era enorme, mas ela sentia uma força crescente, como se cada palavra traduzida fosse uma vitória contra o preconceito e a subestimação que sempre sofreu. Enquanto Beatriz decifrava o texto em húngaro, Fernando não conseguia esconder a mistura de ansiedade e admiração que começava a crescer dentro dele. A arrogância que o acompanhava parecia enfraquecer diante daquela mulher simples, que poucos valorizavam, mas que agora carregava a chave para um futuro que ele jamais imaginou alcançar sozinho. O orgulho ferido dava espaço a um respeito silencioso, um reconhecimento que demoraria a ser admitido em voz alta, mas que já estava gravado em seus olhos. Os colegas e funcionários, que antes desprezavam Beatriz, começavam a observá-la com outros olhos. A transformação dela não era apenas pessoal, mas se refletia no ambiente ao seu redor. Beatriz tornava-se símbolo de superação e inteligência, uma prova viva de que talento e determinação não têm relação com classe social ou posição hierárquica. Era como se o simples ato de traduzir aquele documento resgatasse não só uma fortuna, mas também a dignidade de alguém que há muito tempo foi invisibilizada. A cada trecho traduzido, Beatriz sentia que estava não só entregando palavras, mas reconstruindo histórias e abrindo portas que antes estavam trancadas. Ela sabia que aquela jornada era mais que profissional. Era uma missão de justiça e redenção, onde a voz dos menosprezados finalmente ganhava força. Fernando, por sua vez, começava a entender que o sucesso não estava apenas no dinheiro, mas na capacidade de reconhecer o valor do outro, mesmo quando ele está em lugares inesperados. O tempo passava e a tensão crescia. Beatriz sabia que precisava terminar a tradução antes que surgissem obstáculos ou que alguém tentasse impedir a verdade de vir à tona. A responsabilidade a fazia sentir medo, mas também a estimulava a seguir em frente, porque aquela era a chance de provar para o mundo, e principalmente para si mesma, que ela era muito mais do que todos imaginavam. Beatriz sentia a responsabilidade de cada palavra traduzida. Não se tratava apenas de um documento comum. Era um verdadeiro legado familiar, repleto de nuances e significados que moldariam o destino não só de Fernando, mas de todos aqueles que dependiam daquela fortuna silenciosa e guardada por décadas. Cada frase tinha o poder de abrir portas, mas também de revelar segredos enterrados no passado, segredos que poderiam abalar as estruturas do império que Fernando construíra com tanto orgulho, até então, egoísmo. No início, Fernando observava de longe, com uma expressão desconfiada e um misto de arrogância e ceticismo. Para ele, aquela faxineira, que jamais imaginara ter algo a ensinar, parecia uma peça deslocada naquele universo de poder e luxo. Mas, aos poucos, as palavras saíam da boca de Beatriz com firmeza, precisão e uma autoridade que ninguém esperava. Ela traduzia não apenas o texto, mas o sentido verdadeiro por trás de cada termo, revelando detalhes que só alguém com profundo conhecimento e sensibilidade poderia captar. Quem luta e acredita em si mesmo. A tensão no ambiente transformava-se em admiração silenciosa. Fernando, que durante tanto tempo menosprezou Beatriz, agora via nela uma força que jamais imaginara existir na pessoa que ele considerava apenas uma faxineira. Aquele momento era mais do que uma tradução. Era um despertar, um reconhecimento tardio e uma lição poderosa para todos que estavam ali. Beatriz, com a serenidade de quem sabe o próprio valor, conduzia a narrativa daquele mistério, enquanto Fernando engolia a própria arrogância, percebendo que subestimou a pessoa errada. Se essa história tocou seu coração ou fez você lembrar de alguma injustiça que já viveu, deixe aqui nos comentários o que mais chamou sua atenção nessa trajetória cheia de reviravoltas. Sua participação ajuda a fortalecer essas histórias que merecem ser conhecidas e reconhecidas. Com o avanço da tradução,
Beatriz percebeu que não se tratava apenas de palavras e frases, mas de um verdadeiro mapa que revelava caminhos escondidos, segredos de uma herança que ninguém além dela parecia capaz de decifrar. O documento continha detalhes minuciosos sobre bens, investimentos e acordos que haviam sido mantidos em segredo durante anos, enterrados sob camadas de burocracia e sigilo. Cada página que ela traduzia trazia à tona uma nova peça desse quebra-cabeça complexo, mostrando quanto aquela herança poderia transformar não só a vida de Fernando, mas a de muitas outras pessoas que dependiam daquela fortuna. Enquanto isso, Fernando permanecia cada vez mais tenso, tentando controlar as emoções que surgiam diante da revelação da importância daquele documento. Ele, que sempre se achou dono de tudo, agora estava sendo conduzido por alguém que nunca imaginou que pudesse ajudá-lo de forma tão decisiva. A humilhação inicial, quando ele riu do desafio, dava lugar a um misto de respeito e surpresa diante da competência de Beatriz, que, com sua determinação e inteligência, assumiu o papel de protagonista naquela história que parecia saída de um filme dramático. O ambiente, que antes era dominado pela soberba e pela indiferença, transformava-se em um espaço de aprendizado e reconhecimento. Pessoas que haviam menosprezado Beatriz começavam a perceber que estavam diante de alguém que, apesar das adversidades e das barreiras sociais, possuía uma força interior capaz de quebrar qualquer preconceito. A cada palavra traduzida, o vínculo entre Beatriz e Fernando se modificava, construindo uma relação nova, baseada em admiração e na possibilidade de recomeço. Beatriz sentia o peso da responsabilidade, mas também a satisfação de estar finalmente mostrando a todo o seu verdadeiro valor. Ela sabia que aquela tradução não era apenas uma tarefa profissional, mas uma missão de justiça, que poderia mudar para sempre a trajetória daqueles que envolviam-se naquele enredo de poder, segredo e redenção. A cada trecho traduzido, a narrativa se aproximava de um desfecho que ninguém poderia prever e que deixava todos com a expectativa do que viria a seguir. Era o momento em que o passado e o presente se encontravam através das palavras de Beatriz, revelando que, às vezes, a verdadeira força está naqueles que são subestimados, mas se carregam dentro de si um poder imenso para transformar realidades. Beatriz continuava mergulhada naquele documento que parecia ter vida própria. Cada linha revelava algo inesperado, um segredo oculto que poderia mudar o destino de Fernando e de todos ao seu redor. Ela percebeu que não se tratava apenas de uma herança financeira, mas também de acordos antigos que envolviam parcerias e responsabilidades que ninguém mais lembrava ou queria assumir. O peso daquilo tudo era enorme, mas ela sentia uma força crescente, como se cada palavra traduzida fosse uma vitória contra o preconceito e a subestimação que sempre sofreu. Enquanto Beatriz decifrava o texto em húngaro, Fernando não conseguia esconder a mistura de ansiedade e admiração que começava a crescer dentro dele. A arrogância que o acompanhava parecia enfraquecer diante daquela mulher simples, que poucos valorizavam, mas que agora carregava a chave para um futuro que ele jamais imaginou alcançar sozinho. O orgulho ferido dava espaço a um respeito silencioso, um reconhecimento que demoraria a ser admitido em voz alta, mas que já estava gravado em seus olhos. Os colegas e funcionários, que antes desprezavam Beatriz, começavam a observá-la com outros olhos. A transformação dela não era apenas pessoal, mas se refletia no ambiente ao seu redor. Beatriz tornava-se símbolo de superação e inteligência, uma prova viva de que talento e determinação não têm relação com classe social ou posição hierárquica. Era como se o simples ato de traduzir aquele documento resgatasse não só uma fortuna, mas também a dignidade de alguém que há muito tempo foi invisibilizada. A cada trecho traduzido, Beatriz sentia que estava não só entregando palavras, mas reconstruindo histórias e abrindo portas que antes estavam trancadas. Ela sabia que aquela jornada era mais que profissional. Era uma missão de justiça e redenção, onde a voz dos menosprezados finalmente ganhava força. Fernando, por sua vez, começava a entender que o sucesso não estava apenas no dinheiro, mas na capacidade de reconhecer o valor do outro, mesmo quando ele está em lugares inesperados. O tempo passava e a tensão crescia. Beatriz sabia que precisava terminar a tradução antes que surgissem obstáculos ou que alguém tentasse impedir a verdade de vir à tona. A responsabilidade a fazia sentir medo, mas também a estimulava a seguir em frente, porque aquela era a chance de provar para o mundo, e principalmente para si mesma, que ela era muito mais do que todos imaginavam. Beatriz sentia a responsabilidade de cada palavra traduzida. Não se tratava apenas de um documento comum.
Era um verdadeiro legado familiar, repleto de nuances e significados que moldariam o destino não só de Fernando, mas de todos aqueles que dependiam daquela fortuna silenciosa e guardada por décadas. Cada frase tinha o poder de abrir portas, mas também de revelar segredos enterrados no passado, segredos que poderiam abalar as estruturas do império que Fernando construíra com tanto orgulho, até então, egoísmo. No início, Fernando observava de longe, com uma expressão desconfiada e um misto de arrogância e ceticismo. Para ele, aquela faxineira, que jamais imaginara ter algo a ensinar, parecia uma peça deslocada naquele universo de poder e luxo. Mas, aos poucos, as palavras saíam da boca de Beatriz com firmeza, precisão e uma autoridade que ninguém esperava. Ela traduzia não apenas o texto, mas o sentido verdadeiro por trás de cada termo, revelando detalhes que só alguém com profundo conhecimento e sensibilidade poderia captar. Era como se, naquele momento, todas as histórias que Beatriz carregava dentro de si, suas lutas, sua inteligência escondida sob a simplicidade da aparência, sua vontade de vencer o preconceito, estivessem ganhando voz e espaço. A arrogância de Fernando começava a esvair-se, substituída por um respeito silencioso, quase relutante, mas genuíno. Aquele homem milionário começava a perceber que havia subestimado não apenas uma funcionária, mas uma mulher capaz de mudar o destino da família toda. No escritório, os olhares e cochichos também mudavam. Colegas que antes ignoravam Beatriz ou a tratavam com desdém agora a encaravam com surpresa e até admiração. A mulher que limpava os pisos da empresa se tornava peça fundamental para decifrar um enigma que ninguém conseguirá resolver. Beatriz, com sua calma e determinação, provava que a inteligência e a competência não têm classe social e que o verdadeiro valor está no conhecimento e na coragem de enfrentá-lo. Mas nem tudo era fácil. Beatriz sentia uma tensão crescente. Havia aqueles que não gostavam do rumo que as coisas estavam tomando. Sussurros pelas sombras, olhares carregados de inveja e ameaça, tudo isso fazia parte do preço a pagar por uma verdade tão poderosa. Ela sabia que precisava estar atenta, pois um erro poderia custar caro. Ainda assim, mantinha-se firme, impulsionada por uma força interior que vinha da certeza de que estava fazendo o que era certo, lutando contra o preconceito e a injustiça que a vida lhe impusera. Enquanto traduziam as últimas páginas, o vínculo entre Fernando e Beatriz se transformava. Passaram a se respeitar como iguais, reconhecendo que o que realmente importa não é o título ou a posição social, mas a honestidade, a inteligência e a integridade. Fernando já não via mais a faxineira invisível, mas uma mulher forte e sábia, que não apenas salvaria sua herança, mas mostraria a ele e a todos o verdadeiro significado de valor humano. Essa história é um lembrete poderoso de que o preconceito pode ser vencido e que as pessoas que menos esperamos podem ser as maiores surpresas em nossas vidas. Se você está gostando dessa história que toca o coração, confira se já está inscrito no nosso canal para continuar recebendo essas histórias que emocionam e inspiram. Não perca nenhum capítulo dessa jornada incrível, pois ainda há muito a ser revelado. Com o documento praticamente todo traduzido, Beatriz sentiu uma mistura de alívio e inquietação. A tradução revelava detalhes que mudariam o rumo da vida de Fernando e de toda a família, mas também expunha segredos que poderiam causar ruptura e até desentendimentos irreparáveis. Ela sabia que aquele não era apenas um trabalho, mas uma missão delicada que exigia cuidado e sabedoria para conduzir cada passo com cautela. Fernando, que acompanhava cada palavra que Beatriz traduzia, começava a enxergar além do dinheiro e do poder. Ele percebia que a verdadeira riqueza estava na verdade que o documento trazia à tona. A cada frase traduzida, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixava, revelando conexões que ninguém havia imaginado antes. Histórias antigas de família, acordos secretos e promessas esquecidas ganhavam vida nas palavras traduzidas, transformando tudo o que ele acreditava saber sobre sua herança. Durante aquela noite longa, o silêncio no escritório era cortado apenas pelo som suave das páginas sendo viradas, pela voz firme de Beatriz, que lia com precisão o que estava escrito em uma língua desconhecida para todos ali. A atmosfera carregada de tensão dava espaço para uma transformação sutil, onde o preconceito e a arrogância começavam a ceder lugar à admiração e ao respeito genuíno. Ao olhar para Beatriz, Fernando não conseguia mais esconder a surpresa e o orgulho misturado uma pitada de vergonha por tê-la subestimado por tanto tempo. Ele entendia que,
Naquele momento, estava diante de alguém que não apenas dominava uma língua estrangeira, mas se carregava uma bagagem de vida que a tornava invencível. Ela era a chave para um futuro que ele nem sequer ousava sonhar. Mas o caminho para essa nova realidade não seria fácil. Nem todos estavam dispostos a aceitar aquela mudança. Havia aliados silenciosos e inimigos ocultos, prontos para agir para preservar o que lhes convinha. A tensão no ar era palpável, e Beatriz sentia que cada passo dado na tradução poderia despertar interesses perigosos. Ainda assim, sua determinação era maior do que qualquer medo, alimentada por um desejo profundo de justiça e reconhecimento. Enquanto continuava a decifrar o documento, Beatriz refletia sobre sua própria jornada, das dificuldades enfrentadas, do preconceito sofrido e da luta diária para ser vista e valorizada. Ela sabia que aquela era mais do que uma simples tradução. Era a chance de reescrever sua própria história e mostrar a todos que a força da inteligência e da coragem supera qualquer barreira social. Fernando, por sua vez, começava a enxergar Beatriz não como uma funcionária, mas como uma parceira indispensável. Aquele momento marcava o início de uma transformação não apenas na vida financeira da família, mas também nas relações pessoais, onde o respeito e a humildade passariam a ser a base para um novo capítulo. O documento, embora complexo e cheio de passagens difíceis, estava se tornando a ponte para um futuro inesperado. Beatriz sabia que, mesmo com os desafios à frente, aquele era o momento para mostrar a todos que a verdadeira grandeza está na superação e na coragem de se manter firme diante das adversidades. Conforme Beatriz avançava na tradução, ficou claro que aquele documento guardava muito mais do que apenas números ou cláusulas jurídicas. Era um verdadeiro relato de vidas entrelaçadas, segredos escondidos e decisões que haviam mudado o destino daquela família por gerações. Cada palavra traduzida revelava um pouco mais sobre a complexidade dos relacionamentos, as disputas silenciosas e as escolhas que poucos conheciam, mas que tinham impactos profundos. Enquanto lia, Beatriz percebeu detalhes que indicavam uma história de injustiça encoberta pelo tempo, um legado de decisões tomadas às pressas, de promessas quebradas, de pessoas que haviam sido deixadas de lado, esquecidas. Isso fazia seu coração bater mais forte, porque ela entendia muito bem o que era ser invisível diante dos olhos do poder e da riqueza. Ali, naquele papel, estava escrita a luta de muitos que jamais tiveram voz, mas que agora tinham uma chance de serem ouvidos. Fernando, por outro lado, começou a sentir o peso daquela verdade. O homem arrogante que não acreditava que Beatriz pudesse ajudá-lo estava sendo obrigado a confrontar seus próprios preconceitos. A tradução, lenta e meticulosa, fez com que ele refletisse sobre tudo que havia subestimado. A faxineira humilde, que ele via apenas como uma funcionária qualquer, mostrava-se a única pessoa capaz de desvendar aquela trama complicada que poderia garantir a herança milionária que ele tanto desejava. Mas havia mais em jogo do que apenas dinheiro. A verdade que Beatriz desvendava poderia mudar completamente a dinâmica familiar, revelando segredos que muitos prefeririam manter ocultos. O clima no ambiente de trabalho começou a mudar, tornando-se mais tenso, carregado de expectativas e medo. Aquele documento tinha o poder de libertar ou destruir, e todos estavam atentos, esperando para ver o que aconteceria. Beatriz, contudo, manteve a calma e a concentração. Sabia que seu papel era essencial e que precisava ser fiel à tradução, sem deixar que as emoções interferissem. Ela se sentia fortalecida por aquele desafio, encarando como uma oportunidade para provar que ninguém deveria ser julgado pela aparência ou pela posição social. A inteligência e a dedicação dela falavam mais alto do que qualquer julgamento superficial. Enquanto continuava seu trabalho, ela pensava nas tantas vezes em que fora ignorada, desacreditada ou tratada com desprezo. Aquela tradução não era só um dever profissional, mas um símbolo de resistência. Um lembrete de que pessoas invisíveis, quando dadas as chances certas, podem transformar o destino das próprias vidas daqueles ao seu redor. Fernando observava em silêncio, seu orgulho ferido dando lugar a uma admiração crescente. Ele sabia que precisava reconhecer o valor de Beatriz, não apenas como tradutora, mas como alguém que carregava uma história de superação e coragem. O respeito, que antes faltava, começava a surgir de forma genuína. E você? Se essa história fez você lembrar de alguma situação de injustiça que você já viveu ou presenciou, deixe seu like, assim saberemos que essa história tocou seu coração.
Sua reação é importante para que possamos continuar trazendo relatos que mexem com nossas emoções, se nos fazem refletir sobre o valor da justiça e do respeito. A cada dia que passava, Beatriz se aprofundava ainda mais naquela tradução complexa. O documento continha termos jurídicos difíceis, expressões em húngaro que exigiam extrema atenção e nuances que poderiam mudar completamente o significado das cláusulas se fossem interpretadas de forma incorreta. Ela se dedicava a horas seguidas, revisando cada parágrafo para garantir que não houvesse erros ou mal-entendidos. Enquanto isso, Fernando começou a observar uma mudança não só na forma como Beatriz trabalhava, mas também em como ela se portava diante das situações. A mulher que antes parecia tímida e recuada agora exalava confiança e determinação, características que poucos imaginavam que ela tivesse. Essa transformação chamou a atenção de outros funcionários e até de membros da família, que começaram a encará-la com um novo respeito, ainda que relutantes em admitir. O ambiente na casa de Fernando, que antes era marcado por indiferença e desprezo, começou a ficar mais tenso. Havia uma mistura de ansiedade e expectativa, como se todos estivessem esperando que aquela tradução trouxesse à tona segredos escondidos sob a superfície da riqueza e do poder. Beatriz sentia o peso da responsabilidade, mas também sabia que estava fazendo justiça, mesmo que de forma silenciosa. As noites eram longas e solitárias, mas ela não desistia. Sabia que cada palavra traduzida era uma vitória contra o preconceito e a invisibilidade que sempre enfrentou. Pensava em todas as pessoas que, como ela, foram subestimadas e desacreditadas, e sentia que estava representando não só a si mesma, mas uma comunidade inteira de lutadores invisíveis. Ao mesmo tempo, Fernando lutava com seus próprios sentimentos. Sua arrogância inicial dava lugar a um misto de respeito e admiração, embora ele não estivesse pronto para admitir isso publicamente. Internamente, ele começava a compreender que subestimar alguém por sua profissão ou aparência era um erro grave, e que o verdadeiro valor de uma pessoa está em sua capacidade, determinação e coragem. Enquanto a tradução avançava, também surgiam dúvidas e inseguranças em relação ao que aquele documento significava para o futuro da herança e da família. Seria uma abertura para um novo capítulo cheio de justiça ou uma porta para mais conflitos e disputas? A tensão crescia a cada dia, e Beatriz sabia que estava no centro de uma trama muito maior do que ela imaginava. Mas, acima de tudo, ela se mantinha firme. A faxineira humilde que virou tradutora improvável estava escrevendo uma nova história, não só para si mesma, mas para todos aqueles que acreditam que a dignidade e o talento não têm classe social. À medida que Beatriz se aprofundava na tradução, as tensões dentro da casa de Fernando aumentavam. Pessoas que antes a ignoravam ou a tratavam com desprezo passaram a observá-la com uma mistura de surpresa e respeito. Para eles, era difícil aceitar que alguém tão subestimado pudesse ter tanto conhecimento e habilidade. Essa inversão de papéis causava desconforto, especialmente em Fernando, que sentia seu orgulho ferido. Beatriz, por sua vez, permanecia focada no trabalho, sabendo que aquela tradução não era apenas um documento, era a chave para uma herança que poderia mudar vidas. Cada palavra traduzida era uma peça importante de um quebra-cabeça complexo, que revelava detalhes da história da família, segredos guardados por anos, e um futuro incerto, porém promissor. Ela sabia que qualquer erro poderia comprometer todo o processo, então sua dedicação era total. Além do aspecto técnico, ela enfrentava também o peso emocional daquela jornada. Recordava as injustiças que sofreu ao longo da vida, as vezes em que foi invisibilizada por sua profissão, e o preconceito que sempre tentou derrubá-la. Mas agora, com aquela responsabilidade, sentia que sua voz finalmente começava a ser ouvida. Na casa, a dinâmica começava a mudar. Alguns membros da família passaram a procurar Beatriz discretamente, pedindo sua opinião e ajuda para entender melhor o que estava sendo traduzido. Outros, no entanto, ainda resistiam, mantendo-se fiéis ao velho padrão de julgar pela aparência e posição social. Fernando, cada vez mais pressionado, tentava manter o controle da situação, mas era visível a mudança interna que aquela mulher estava provocando nele. Ele se viu obrigado a reconhecer suas próprias falhas e preconceitos, ainda que fosse difícil admitir em voz alta. Enquanto isso, Beatriz sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. A oportunidade que surgiu do nada estava transformando não só sua realidade, mas também o conceito que todos tinham sobre ela.
A faxineira que ninguém notava estava escrevendo uma história de superação e justiça. Por mais que a jornada fosse difícil, ela sabia que estava no caminho certo. Com cada palavra traduzida, Beatriz não apenas decifrava um documento, mas também desmontava barreiras que a sociedade impunha a pessoas como ela. O poder da sua inteligência e determinação começava a se manifestar de forma clara, pronta para surpreender a todos. Beatriz continuava seu trabalho de tradução, cada vez mais envolvida no significado profundo daquelas palavras. Ela sabia que ali estava muito mais do que um simples documento. Era a chave para revelar uma verdade oculta e mudar para sempre o destino de Fernando e de sua família. A cada frase decifrada, o mistério se desvendava, mostrando a complexidade de uma herança que atravessava gerações e segredos guardados a 7 chaves. Enquanto isso, Fernando começava a perceber que subestimou não só a capacidade de Beatriz, mas também a força que ela carregava dentro de si. Aquela mulher humilde e discreta, que ele jamais imaginou ser capaz de traduzir aquele texto, estava mostrando uma inteligência e uma determinação que ele não podia ignorar. Em silêncio, ele sentia o orgulho dando lugar à admiração, embora ainda tentasse esconder esse sentimento diante dos outros. A tensão entre os membros da casa aumentava, com olhares desconfiados, sussurros nos corredores. Alguns tentavam interferir, querendo controlar a situação, mas Beatriz permanecia firme, decidida a cumprir sua missão. Sabia que sua vida estava prestes a mudar e que a oportunidade que estava diante dela poderia ser o começo de algo maior. Essa história tem muitos detalhes emocionantes e reviravoltas que mostram como a força interior pode transformar até as situações mais difíceis. Se você está acompanhando até aqui, não esqueça de se inscrever no canal para fazer parte da nossa comunidade, onde trazemos histórias que tocam o coração e mostram o poder da superação. Assim, você não perde nenhum capítulo dessa jornada inspiradora que ainda está por vir. Beatriz sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas também uma crescente confiança em sua própria capacidade. Cada palavra traduzida aproximava mais da verdade, revelando documentos que mostravam a existência de bens e valores até então desconhecidos para Fernando e sua família. A realidade da herança parecia cada vez mais próxima, e com ela, a esperança de uma mudança definitiva. O ambiente na mansão começou a mudar lentamente. As pessoas que antes a ignoravam passaram a observá-la com respeito, ainda que em silêncio. Beatriz, por sua vez, manteve sua postura humilde, sem deixar que o reconhecimento subisse a cabeça. Sabia que o momento exigia cautela e foco. Fernando, por outro lado, enfrentava uma mistura de sentimentos conflitantes. A arrogância que sempre o guiou dava lugar a um sentimento novo e inesperado, a admiração verdadeira por aquela mulher que desafiava suas expectativas. Ele começou a compreender que o que Beatriz trazia não era apenas conhecimento, mas uma força silenciosa capaz de quebrar barreiras, de mudar destinos. No entanto, nem tudo era simples. O mistério da herança ainda guardava segredos e obstáculos que precisavam ser enfrentados. Beatriz sabia que não podia baixar a guarda, pois havia interesses poderosos envolvidos que fariam de tudo para impedir que a verdade viesse à tona. A história continua, cheia de surpresas, lições sobre coragem, respeito e justiça. Fique atento, pois ainda há muito a ser revelado nessa trama que mostra que nunca devemos julgar alguém pela aparência ou posição social. Enquanto Beatriz avançava nas traduções, um novo obstáculo surgiu. Entre os papéis, ela encontrou uma cláusula escrita em uma linguagem jurídica e arcaica, difícil até mesmo para especialistas experientes. Era como se aquela parte do documento tivesse sido deliberadamente escrita para afastar os curiosos, ou esconder algo importante. Ela franziu a testa, releu com atenção e percebeu que aquela cláusula alterava drasticamente os rumos da herança. Segundo o texto, a fortuna só poderia ser recebida se fosse comprovada a origem legítima de um determinado nome citado ali, um nome que até então não havia aparecido em nenhum outro lugar dos documentos. Com o coração acelerado, Beatriz começou uma busca detalhada por registros, cruzando dados, analisando notas de rodapé e nomes mencionados ao longo dos papéis. Passava horas mergulhada naquele universo complexo, com a mente trabalhando como um verdadeiro radar de precisão. Aos poucos, ela começou a desvendar um enredo que envolvia não apenas Fernando, mas também figuras do passado da família dele, que estavam diretamente ligadas à história da propriedade e da fortuna. Ao final de um longo dia,
Com os olhos cansados e os dedos manchados de tinta, Beatriz se deparou com algo que a fez parar por alguns segundos. Uma assinatura, a mesma que aparecia na tal cláusula. Ela sabia que aquele nome era a chave para tudo. No entanto, antes que pudesse confirmar sua descoberta, a porta do escritório se abriu bruscamente. Era Álvaro, o advogado da família, que vinha desconfiando do progresso de Beatriz. Ele entrou com o rosto sério, quase desafiador. Preciso ver esses documentos agora, disse, com a voz firme. Beatriz o encarou, mantendo a calma. Sabia que o que tinha nas mãos era valioso, mas também perigoso. Ela apenas respondeu, sem tirar os olhos do papel. Esses documentos não pertencem a você. Eles pertencem à verdade. O silêncio que se seguiu parecia pesar no ar como uma tempestade prestes a cair. Álvaro permaneceu parado por alguns segundos, desconcertado com a resposta firme de Beatriz. Ele não esperava resistência, muito menos daquela mulher que, até poucos dias atrás, era invisível para todos ali. Sentiu o orgulho ferido, mas tentou manter a compostura. Não seja tola. Você não entende o que está mexendo, disse, com um sorriso frio, tentando intimidá-la. Beatriz, no entanto, não recuou. Pelo contrário, levantou-se lentamente da cadeira, ainda segurando o documento crucial. Eu entendo mais do que você imagina. E justamente por entender, não vou permitir que escondam a verdade mais uma vez. Essa família já sofreu o suficiente com mentiras. Álvaro avançou um passo, mas Fernando entrou logo atrás, com expressão confusa. Está tudo bem aqui? Beatriz virou-se para ele, com o documento nas mãos. Fernando, acho que encontramos a peça que faltava. Mas não será fácil. Tem gente que não quer que isso venha à tona. Fernando olhou para Álvaro, que tentava disfarçar a tensão. Do que ela está falando? Beatriz entregou o papel a Fernando e apontou a cláusula. Esse nome aqui. Ele muda tudo. A cláusula diz que a herança só pode ser recebida se for comprovada a ligação com essa pessoa, e eu encontrei provas que ligam você a ela. Mas parece que isso não é do interesse de todos. Fernando leu com atenção, os olhos arregalando-se à medida que compreendia a dimensão da descoberta. Isso é sério? Muito, respondeu Beatriz. E se tentarem esconder isso, você pode perder tudo. Álvaro cruzou os braços, o olhar escurecido. Isso não muda nada. Nenhum juiz vai aceitar documentos traduzidos por uma faxineira. Beatriz manteve-se firme. Talvez não, mas um juiz vai aceitar se for confirmado por um tradutor juramentado. E eu já entrei em contato com um. Ele está a caminho. Fernando ficou em silêncio por um momento, depois se virou para Álvaro. A partir de agora, quero que a Beatriz tenha total liberdade para continuar esse trabalho. E se alguém tentar impedi-la, vai lidar comigo. Álvaro, finalmente acuado, não teve escolha a não ser recuar. Beatriz sentou-se novamente, determinada, com a certeza de que agora, mais do que nunca, precisava terminar aquilo. A justiça estava perto, e ela não deixaria escapar. Enquanto o tradutor juramentado não chegava, Beatriz continuou mergulhada nos papéis. Cada linha revelava algo novo, cada detalhe confirmava o que ela já suspeitava. Fernando era o herdeiro legítimo, mas fora mantido no escuro por anos. Documentos haviam sido escondidos, nomes riscados, cláusulas ignoradas, tudo para impedir que a verdade viesse à tona. O silêncio no escritório era tenso. Fernando observava Beatriz com admiração crescente. Ele mal podia acreditar que aquela mulher, que até outro dia limpava salas sem que ninguém a notasse, agora era quem estava salvando sua história, seu nome, seu destino. Como você sabia de tudo isso? Perguntou ele, aproximando-se. Beatriz sorriu de leve, sem desviar os olhos do texto que lia. Eu não sabia. Só senti que tinha algo errado. E aprendi, com a vida, a não ignorar esse tipo de sensação. Fui juntando as peças. E o resto foi Deus quem conduziu. Fernando assentiu, em silêncio. Sentiu um misto de gratidão e vergonha. Gratidão por ela estar ali, e vergonha por, no começo, também tê-la subestimado. Álvaro, mais afastado, falava baixo ao telefone. Tentava alguma última cartada, mas era tarde demais. A presença do tradutor juramentado, que acabará de chegar, selaria o que ele mais temia. A confirmação oficial de que Beatriz estava certa.
O homem entrou com uma pasta nas mãos, se apresentou formalmente e sentou-se ao lado de Beatriz. Ela passou os documentos já marcados, apontou os trechos críticos. O profissional leu, confirmou, assinou. Fernando segurou a respiração quando o tradutor, por fim, disse: está tudo correto. A tradução confirma que o documento favorece Fernando de Albuquerque. A herança é dele, por direito. Beatriz abaixou os olhos, emocionada. Não pela fortuna que não era dela, mas porque sabia o valor da justiça feita. Porque, finalmente, alguém tinha acreditado nela, e ela tinha vencido, sem precisar gritar, apenas mostrando seu valor. Fernando parecia paralisado. As palavras do tradutor ainda ecoavam dentro dele como um despertar tardio. Por um instante, tudo à sua volta silenciou. Os passos dos advogados, o farfalhar dos papéis, até mesmo os suspiros tensos de Álvaro, que agora suava frio, olhando fixamente para o chão, como se buscasse ali um buraco onde pudesse se esconder da vergonha. Beatriz, por sua vez, permanecia serena. Não havia arrogância em sua postura, tampouco desejo de vingança. Ela não precisava de aplausos. Sua vitória era silenciosa, mas profunda. Uma vitória que não era apenas dela, mas de todos os que já foram calados, subestimados ou ignorados por não estar em lugar certo aos olhos dos outros. O advogado de Fernando se aproximou com os olhos arregalados de surpresa. Senhor Fernando, isso é histórico. Nunca vi uma reversão como essa. O senhor terá que assinar alguns papéis, mas essa herança é sua. Fernando olhou para Beatriz e disse, com a voz embargada: não sei o que teria sido de mim sem você. Eu achava que te conhecia, mas estava cego. O que você fez aqui foi maior do que qualquer advogado poderia ter feito. Beatriz sorriu e respondeu com simplicidade: às vezes, quem mais pode ajudar é quem menos esperam. E, às vezes, o que parece apenas um pano de chão, guarda dentro de si uma história que ninguém teve paciência de ouvir. Álvaro tentou intervir, com a voz trêmula. Isso não vai ficar assim. Vou recorrer, vou processar. Mas ninguém deu ouvidos. Até seus próprios aliados já se afastavam dele. Naquele momento, Beatriz se virou para sair da sala. Ela não queria palmas, nem parte do dinheiro. Queria apenas sair dali com a consciência limpa e a certeza de que, finalmente, alguém como ela havia vencido, não por sorte, mas por competência. E Fernando, ainda tocado, olhou para ela saindo e sussurrou: você não foi só a faxineira da minha empresa. Foi quem limpou a sujeira da minha história. E eu nunca vou esquecer isso. Do lado de fora do prédio, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados alaranjados. Beatriz caminhava com passos firmes, como quem finalmente tirava um grande peso das costas. Cada passo era um símbolo da liberdade que vinha não apenas da justiça conquistada, mas o reconhecimento de sua própria história, aquela que tantos tentaram apagar. Ela se lembrou dos anos em que se calou, engolindo humilhações para pagar as contas. Das noites em que dormiu em silêncio, sufocando os sonhos para poder acordar cedo no outro dia e limpar mesas que outros sujavam sem pensar. De como aprendeu a sorrir mesmo sendo invisível, mesmo quando riam do seu sotaque ou das mãos marcadas de tanto esfregar o chão. Mas naquele dia, tudo isso havia mudado, porque alguém finalmente olhou para ela, não como uniforme, mas como uma mulher que carregava dentro de si muito mais do que trapos. Uma mulher que sabia falar, entender, agir e vencer. Enquanto caminhava pela calçada, respirou fundo. Estava livre. Não porque tinha vencido Fernando ou desmascarado Álvaro. Estava livre porque, depois de tanto tempo, tinha vencido a si mesma. Tinha vencido o medo, a dúvida, o silêncio. E no alto do prédio, pela janela do 12º andar, Fernando observava Beatriz se afastar. Uma mistura de admiração e remorso o tomava por dentro. Ele sabia que nada mais seria como antes. Seu mundo, até então feito de cifras e aparências, havia sido balançado por alguém que ele nunca enxergou de verdade. Aquele dia marcava não apenas o fim de um processo, mas o começo de algo muito maior. Fernando ficou parado ali, à janela, por mais tempo do que gostaria de admitir. O silêncio da sala agora parecia ensurdecedor. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha palavras, ordens ou respostas.
Tinha apenas perguntas e um vazio que nem todo o dinheiro do mundo parecia capaz de preencher. Enquanto todos os outros funcionários já haviam deixado o prédio, ele continuava imóvel, encarando o horizonte, onde o vulto de Beatriz já não podia mais ser visto. Era como se ela tivesse levado consigo não só o documento traduzido, mas também um pedaço da arrogância que ele carregava. Como se tivesse varrido, com a própria dignidade, os escombros da prepotência dele. Lembrou-se da primeira vez que a viu no corredor, simples, calada, carregando um balde com cheiro de desinfetante. Não deu bom dia, não perguntou o nome, não soube sequer se ela tinha filhos ou sonhos. Para ele, era só mais uma das tantas faxineiras que trocavam de turno como se fossem peças num jogo de xadrez em que ele achava ser o rei. E agora ela era a única razão de sua empresa ainda ter uma chance de respirar. Beatriz havia salvado não apenas um negócio, mas também, de alguma forma silenciosa, lhe oferecido uma oportunidade de se reconstruir. No fundo, Fernando sabia, ele não merecia aquela segunda chance. Mas talvez, só talvez, pudesse fazer algo com ela. Talvez ainda houvesse tempo para aprender, para se arrepender e, principalmente, para reconhecer o valor das pessoas antes que elas precisem provar quem são. Fernando ficou em silêncio, encarando a folha que Beatriz havia terminado de traduzir com maestria. O ambiente, que antes pulsava com risos e olhares de desdém, agora estava tomado por uma quietude quase reverente. Ninguém se atrevia a comentar. Ninguém ousava encarar Beatriz. Nem mesmo Fernando. Era como se todos ali, de uma hora para outra, tivessem sido despidos da própria arrogância e se dessem conta da injustiça cometida. Beatriz, por outro lado, não buscava reconhecimento. Estava serena. Não havia rancor em seus olhos, apenas dignidade. Ela sabia o que havia enfrentado na vida, sabia quantas vezes precisou calar, quantas vezes foi invisível diante de pessoas como Fernando. Mas agora ela havia deixado sua marca. Não por gritar, não por confrontar com raiva, mas com sua inteligência, sua competência, sua história de luta silenciosa. Fernando então respirou fundo. Levantou-se da cadeira, o rosto ainda confuso entre vergonha, admiração e uma espécie de dor difícil de nomear. Caminhou lentamente até onde Beatriz ainda segurava o papel. Ela esticou a mão, oferecendo-lhe a tradução finalizada. Ele pegou, mas em vez de agradecer, abaixou os olhos e murmurou quase num fio de voz. Por que você nunca disse quem era? Beatriz deu um leve sorriso. Seu tom era calmo, mas firme. Porque vocês nunca perguntaram. Aquela frase acertou Fernando como uma lâmina. Não era só sobre ele. Era sobre todos que já haviam ignorado talentos como o dela, simplesmente porque estavam vestidos com uniforme de faxina. Porque não falavam alto. Porque não tinham títulos visíveis. Quantas Beatrizes ele já havia pesado sem perceber. Fernando então virou-se para os outros presentes na sala, que agora olhavam para ele com o mesmo julgamento que antes dedicavam à faxineira. Sentiu-se pequeno, mas, pela primeira vez, entendeu o que significava humildade. Olhou para Beatriz de novo, com um novo tipo de respeito. Um respeito verdadeiro, construído não por obrigação, mas por consciência. Eu queria te pedir desculpas. De verdade. E também queria te fazer uma proposta. Beatriz arqueou a sobrancelha, curiosa. Uma proposta? Fernando hesitou. Estava nervoso. Aquele não era o homem arrogante de antes. Quero que você venha trabalhar comigo. Não como faxineira. Como intérprete. Como conselheira. Como alguém que pode me ensinar muito mais do que qualquer MBA. Beatriz não respondeu de imediato. Olhou para ele com serenidade. Havia aprendido a não aceitar qualquer palavra bonita. Mas havia algo diferente ali. Uma faísca de redenção, talvez. Ele continuou. Eu sei que não tenho direito de pedir isso. Mas se aceitar, prometo que vou ouvir. De verdade. E então, finalmente, ela falou. Eu vou pensar. Nos dias que se seguiram, Beatriz voltou à rotina, mas algo dentro dela havia mudado. E não apenas nela. A maneira como os outros funcionários a olhavam agora era diferente. Não havia mais os risinhos abafados no corredor, nem os olhares de desprezo quando ela passava com o balde e o pano. Agora havia respeito. Havia silêncio quando ela falava. Havia escuta. Fernando,
por sua vez, manteve sua palavra. Procurou Beatriz mais de uma vez, não para insistir, mas para demonstrar, com ações, que havia mudado. Ele começou a fazer pequenas reuniões com os funcionários que antes ignorava. Sentou-se à mesa do refeitório para ouvir histórias que nunca quis ouvir antes. Pela primeira vez, a empresa parecia mais humana. Pela primeira vez, Fernando parecia mais homem. Beatriz observava tudo de longe, ainda cautelosa. Sabia que mudanças profundas não acontecem da noite pro dia. Mas havia algo em Fernando que parecia genuíno. Talvez fosse o olhar, ou o silêncio respeitoso, ou até o fato de ele ter ido pessoalmente até a casa dela, num sábado à tarde, não com arrogância, mas com humildade, dizendo: "Eu não vim como chefe, vim como alguém que errou feio e que quer aprender com quem sempre esteve certo." Beatriz o convidou para entrar. Sentaram-se na varanda, tomaram café, falaram da vida. E naquele fim de tarde, ela contou histórias que há muito estavam guardadas. Falou dos anos como professora de idiomas, dos alunos que amava, da demissão abrupta quando a universidade perdeu verba, da dificuldade de conseguir emprego após os 50, do preconceito disfarçado e você é super qualificada demais para a vaga, e da escolha pela faxina para não depender de ninguém. Fernando ouviu e chorou. Na segunda-feira, Beatriz apareceu na empresa vestida diferente. Não usava mais o uniforme de faxineira. Estava com um blazer simples, mas elegante, e um crachá novo, consultora de comunicação e relações internacionais. A sala de reuniões, que antes era território de desprezo, agora era o espaço onde ela comandava conversas importantes. A mulher que fora ignorada por tanto tempo agora era ouvida por todos. Mas não era só o cargo que havia mudado. Era o que ela representava. A chance de cada um ser reconhecido por quem é, não por onde veio ou pela roupa que veste. Fernando, sentado à mesa, sorria em silêncio, orgulhoso. Ele sabia que aquela não era apenas uma nova colaboradora. Era a mulher que havia salvado não só uma negociação milionária, mas a própria humanidade dentro dele. E naquela manhã, enquanto a reunião começava, Beatriz olhou para todos e disse: "Que isso sirva de lição para a gente nunca subestimar ninguém. Às vezes, o talento que você precisa está limpando o chão da sua empresa." Silêncio, olhos marejados, aplausos. E assim, aquela história que começou com uma humilhação, terminou com transformação, respeito e justiça feita. Uma lembrança viva de que por trás de cada uniforme pode existir um universo inteiro de sabedoria, coragem e dignidade. Se essa história tocou seu coração, confira se você já está inscrito aqui no canal. Assim, você continua recebendo histórias como essa, que inspiram, emocionam e nos lembram do valor de cada ser humano.